Glórias a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Amém? Como vocês viram, hoje é culto de missões, né? Na verdade, nós sabemos a importância, a relevância, né, de nós fazermos missões. E missões está no coração de Deus. Então, a igreja, quando ela para de fazer missões, ela para de cumprir o ID de Jesus e ela começa a perder os propósitos de Deus. A igreja não pode ser um clube, a igreja não pode ser somente um ambiente social. A igreja, ela tem que ser um ambiente social, um ambiente de harmonia, um ambiente de comunhão, mas precisa ser, sobretudo, a igreja que ganha almas para Cristo, que evangeliza os povos, as nações e que faz a diferença. E toda a igreja precisa funcionar como uma base missionária, como uma base para o evangelismo, para levar a palavra de Deus aos povos, às nações. Amém? Então, vamos lá para o livro de Atos, capítulo 1. Amém? Depois nós vamos aqui ler mais duas outras passagens. Atos capítulo 1 diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima no céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Ele lhes disse: não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Depois que lhes disse isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos por causa da sua palavra. Pedimos que o seu Espírito Santo fale conosco. Espírito Santo, sem ti nada podemos fazer, nos instrua segundo a sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga graças a Deus. A igreja não pode se esquecer de algo fundamental. Nós somos absolutamente dependentes do Espírito Santo. Não existe igreja sem o Espírito Santo. Então nós estamos aqui em um templo, e esse templo, ele é formado por paredes de alvenaria. Este local somente se torna igreja quando nós nos reunimos. E se nós sairmos daqui e formos para outro ambiente, lá nesse outro ambiente estará a igreja, porque a igreja não é formada por paredes, a igreja é formada pela união dos irmãos. Por isso disse Jesus: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então a igreja se forma através da unidade, através da união dos irmãos. Então aqui podemos chamar de templo, mas aqui somente é uma igreja, funciona como igreja quando nós estamos aqui. E a igreja, ela recebeu uma missão, e a missão da igreja é ganhar almas para o reino dos céus.
é ganhar vidas, é resgatar as pessoas das trevas e levá-las para o reino da luz, para o reino do Filho do seu amor, Jesus, como diz a palavra de Deus. Então a igreja precisa ser bem-sucedida nessa missão. E nós, individualmente, precisamos ser pessoas bem-sucedidas. Precisamos ser bem-sucedidos espiritualmente, em nossa vida com Deus, e precisamos ser bem-sucedidos nas outras áreas da nossa vida, na nossa vida sentimental, da nossa vida profissional, em todos os aspectos de nossas vidas. Precisamos ser bem-sucedidos, e todos nós queremos isso, e é legítimo que procuremos ser pessoas bem-sucedidas. E a igreja precisa ser bem-sucedida no seu propósito, que é ganhar almas para Cristo. Mas, muitas vezes, nos esquecemos do principal. Nós dependemos do Espírito Santo para que a obra de Deus seja realizada na terra, para que a igreja seja bem-sucedida, para que a igreja cresça, para que a igreja cumpra os seus propósitos de alcançar almas, de transformar vidas, de transformar a sociedade. Para que a igreja cumpra esse papel, a igreja depende da presença do Espírito Santo. E para que eu e você sejamos pessoas bem-sucedidas, cada um de nós, individualmente, precisa da presença do Espírito Santo. Se nós não formos cheios do Espírito Santo, seremos sempre os mesmos e viveremos como os nossos pais. Mas se nós formos cheios do Espírito Santo, faremos a diferença, vamos transformar essa sociedade. E é por isso que a palavra de Deus diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então vejam que a Bíblia não diz que nós vamos transformar o mundo, não. A Bíblia não diz assim: não vos conformeis com este mundo e transformai-o. A Bíblia não manda que nós venhamos a transformar o mundo, mas a Bíblia diz que nós precisamos nos transformar, mas transformai-vos. Então é necessário que haja uma transformação em nós. A metanoia. O culto jovem já tem um tema. O Rafael não está aqui hoje, mas ele já colocou lá o tema da metanoia. E o que é a metanoia? Uma expressão que vem lá do grego. Metanoia quer dizer mudança de mente. Depois você diz aí no Google: metanoia é mudança de mente. Então, para que o mundo seja transformado, é preciso que haja em nós uma mudança de mente. Ou seja, é preciso que a mudança comece em mim e em você. E somente o Espírito Santo pode realizar essa mudança em nós. Porque diz assim a palavra: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então ocorre que o Espírito Santo respeita a mim e a você. O Espírito Santo, ele faz em nossas vidas aquilo que nós permitimos que ele faça. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então o diabo não pede permissão, o diabo arromba a porta, o diabo força a entrada, ele faz o mal na força, mas o Espírito Santo não faz nada à força. O Espírito Santo age em nossas vidas na medida que nós permitimos a sua atuação. É necessário que haja uma entrega. O diabo age por violência.
Mas a Bíblia diz que existe um que é mais valente do que o valente, que entra na casa do valente, amarra o valente e reparte o seu despojo, reparte os seus bens. Esse é Jesus. Ele é mais valente do que o valente. Ele amarra o valente, ele amarra o diabo, ele amarra a língua mentirosa, ele derruba os inimigos de Deus. Jesus é maior do que todos. Ele amarra, vence o valente e reparte os bens do valente. Esse é Jesus. Se o diabo age com violência, Jesus tem muito mais força, muito mais poder, infinitamente maior é a autoridade de Cristo diante do mal. Mas comigo e com você, o Espírito Santo tem uma relação de intimidade, e ele vai agir em nossas vidas na medida em que permitimos. Ocorre que tem pessoas, algumas pessoas limitam a ação do Espírito Santo. Posso dar alguns exemplos? Não. Eu peço ao Espírito Santo para que me encha e acrescente dons espirituais, e ele ora: Espírito Santo, enche a minha vida. Mas no que diz respeito à sua esposa ou seus filhos, à sua família, ele não dá liberdade para que o Espírito Santo atue. Há pessoas que não permitem que o Espírito Santo atue na sua vida profissional e não perguntam para o Espírito: Espírito Santo, o que o Senhor tem para mim? Espírito Santo, o que o Senhor, qual propósito o Senhor tem para mim? E de que forma, Espírito Santo, o Senhor quer conduzir a minha vida profissional? Tem pessoas que não permitem que o Espírito Santo interfira na sua vida financeira, material, e dizem: não, ok, Jesus cuida somente do meu espírito e da minha alma, mas não permitem que o Espírito Santo cuide de suas finanças, de seus recursos materiais. Então, às vezes, pessoas criam limitações, criam bloqueios, de modo que não entregam as suas vidas absolutamente nas mãos do Espírito Santo. E o Espírito Santo é educado, ele somente vai entrar em aspectos da sua vida, em aspectos que você permita. E se você não for cheio do Espírito Santo, o tempo vai passar. Passará um ano, passarão 2, 5, 10, 20 anos, 30 anos, e vai chegar um dia que você vai ser um crente cascudo, velho, cheio de hábitos, cheio de manias. Será um crente velho na igreja, mas não terá dado frutos. Ao contrário, criará problemas, porque quem não trabalha dá trabalho. E tudo isso pela falta do Espírito Santo. Se você está desanimado, se você está caído, se você de alguma forma abandonou a caminhada, o Espírito Santo quer controlar a sua vida, o Espírito Santo quer te encher, e a igreja não pode prosperar sem o poder do Espírito Santo. Não tem como falar em missões sem a presença, sem a cooperação do Espírito Santo. Às vezes falhamos enquanto igreja, às vezes falhamos em projetos pessoais porque queimamos a largada. Queimamos a largada porque nos antecipamos à vontade de Deus. Queimamos a largada porque fazemos da nossa forma quando precisamos consultar ao Senhor para fazer da forma que Ele quer, no tempo que Ele quer. A igreja queria... Essa igreja aqui do livro de Atos, a igreja primitiva, a igreja que se iniciava, ela queria queimar a largada. Eles estavam querendo sair para pregar o evangelho em todos os cantos do mundo. Eles estavam vibrantes. Eles queriam pregar o evangelho, ok. E aí alguém pode falar: pastor, eles estavam certos, eles queriam pregar o evangelho, graças a Deus por isso, sim, mas precisava ser da forma e segundo o querer e segundo o tempo do Espírito Santo. Então eles queriam queimar a largada, eles queriam sair logo. Mas aí Jesus falou para eles o seguinte, no versículo 4, livro de Atos, capítulo 1, versículo 4. Estando com eles, determinou-lhes
que não se ausentassem de Jerusalém. Eles queriam sair de Jerusalém. Estavam fervorosos, queriam cumprir o ID de Cristo, mas Jesus falou: esperem, não se ausentem de Jerusalém. Na linguagem popular, Jesus poderia falar: não queimem a largada, não é agora. Não se ausentem, não saiam de Jerusalém agora, não é o tempo de vocês saírem. E é por isso que muitos projetos da igreja e muitos projetos pessoais falham. Porque às vezes queremos coisas e Jesus fala para nós: fique em Jerusalém, não se ausente de Jerusalém. E nós queremos fazer, e nós queremos naquela hora, queremos fazer do nosso jeito, e Jesus fala: fique quieto. E nós oramos e falamos: Senhor, mas eu estou ansioso, eu quero ir logo, eu quero fazer, eu sei que é a tua vontade. Jesus diz: fique quieto, aguarde em Jerusalém, espere o tempo certo, aguardem, não se ausentem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Então a igreja precisava sair, a igreja precisava fazer missões, mas faltava o principal, faltava o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Queremos muitas coisas, mas é preciso que nessas coisas, nesses projetos, ocorra antes um derramamento do Espírito Santo, ocorra uma confirmação da parte de Deus, ocorra a bênção de Deus, que Deus diga: vá sim nessa direção, não precisa mais aguardar, pode ir que eu estou contigo e ninguém te poderá resistir. Amém? Levante a sua mão e diz assim: quando Deus fala, ninguém pode me resistir. Amém? Se alguém em algum momento te resistiu, foi porque você foi na sua força e não na força do Senhor, porque agindo Deus, quem impedirá, diz o Senhor. Então a igreja estava ansiosa, o povo de Deus estava ansioso por executar aquela obra, mas Jesus manda que eles aguardem. E aí no versículo 8, Jesus explica melhor e diz assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo. Amém? Vamos dizer juntos: poder do Espírito Santo. Amém? Você que nos acompanha aí pelo Instagram, pelo Face, a igreja aqui presente, vamos dizer mais uma vez: poder do Espírito Santo. Mais uma vez: poder do Espírito Santo. Amém? É isso que faz a diferença. Você precisa do poder do Espírito Santo na sua vida. Como disse aqui o outro dia, vou repetir: se não houver o poder do Espírito Santo sobre a sua vida, você será o crente galinha da Angola, que até a filha do Nando conhece, que ela adora correr atrás das galinhas que eu vejo. É o crente galinha da Angola, crente que não tem poder. Tô fraco, tô fraco, tô fraco, tô fraco. E aí, irmão, como é que você tá? Tô fraco, tô fraco, tô fraco. Tá sempre fraco, sempre triste, sempre aborrecido. E você pergunta: mas por que? Pastor, deu errado. Meu irmão, se deu errado, tente outra vez. Você sabe se você agiu debaixo da direção de Deus? Você sabe se isso era propósito de Deus? E se a pessoa me disser: sim, pastor, eu tenho certeza, então você sabe se foi no tempo de Deus? Sim, pastor, foi no tempo de Deus. Então tente outra vez, porque Deus é contigo e ninguém poderá te resistir. Mas o crente esquece: recebereis o poder do Espírito Santo. Então é o crente galinha da Angola. Sem o poder do Espírito Santo, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Sem o poder do Espírito Santo, como disse outro dia, vou repetir a piada, é o crente celular fora de área. Não funciona, vive chiando, picotando, não funciona. É o crente bully, é o crente de pouca fé. Como é que você está, pastor? Estou tão fraco. Fraco o quê? Está doente? Não, eu estou fraco na fé. Fraco na fé porque não sei, pastor, eu estou fraco. Crente bully,
Crente de pouca fé, não tem fé, porque não tem poder. Mas diz a Bíblia: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então há uma condição para que a igreja seja bem-sucedida em missões. A igreja precisa do poder do Espírito. Na força do Espírito Santo, o Senhor te capacitando, o Senhor te dando inteligência, você vai conquistar. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus estava dizendo: quando vocês receberem o poder, então vocês poderão fazer a minha vontade. Mas não foi só dessa vez, e nós vamos ler aqui rapidamente em Lucas, capítulo 4. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 17. Jesus revelou porque ele podia curar enfermos, porque ele podia expulsar demônios, porque ele fazia a obra de seu Pai e fazia a obra do Pai com sucesso. Então, em Lucas capítulo 4, versículo 17, diz assim: e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Jesus abriu o livro do profeta Isaías, o rolo. Na época não era assim, né? Era um rolo. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Então, Jesus precisou de quê para evangelizar os pobres? Do Espírito Santo, de unção. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. O Evangelho quer dizer boas novas. O Evangelho são boas notícias. O Senhor nos deu o Evangelho, é algo poderoso para tirar pessoas da depressão, para tirar pessoas da falta de esperança, para tirar pessoas de circunstâncias terríveis. É o poder do Evangelho de Jesus Cristo, pela pessoa do Espírito Santo, que transforma e que faz a diferença. Mas tudo começa no Espírito Santo, porque o Espírito do Senhor está sobre mim. Amém? Levante a sua mão assim, levante a sua mão, você que está aí no Face, no Instagram, levante a sua mão e diga: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres, enviou-me para apregoar liberdade aos cativos, dar vida aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Que existem pessoas oprimidas nesse momento. Existem pessoas neste momento. Eu sempre repito esse número. Eu comandei o quartel da Gávea e nós tínhamos um grupo operacional da Zona Sul. E quase toda semana alguém se matava. E esses números não são anunciados. Quase toda semana alguém pula da Ponte Rio em Niterói. Ninguém sabe disso, né? Quase toda semana uma pessoa se atira. Eles têm lá os dados, mas é porque não é divulgado. E eu ficava tentando entender por que lá o pessoal morando, o cara morando na Vieira Solto, na Delfim Moreira. Eu fazia minha atividade física, corria naquele calçadão, olhava: Senhor, onde colocaram a planta dos vossos pés, vou tenho dado por herança. Senhor, meu pé está aqui, Senhor, está aqui na Delfim Moreira. Eu ficava olhando: quem sabe um dia eu vou poder morar aqui nesse lugar bonito.
Mas há muitos que estão morando naquele lugar bonito, mas estão amargurados, estão mortos espiritualmente, não há vida neles, eles estão cegos, e esses cegos aqui não é um cego que não pode ver como nós estamos vendo, são cegos espiritualmente, são cegos que não conseguem enxergar a verdade, os cegos que não conseguem enxergar a presença do Deus vivo, a graça e a misericórdia de Deus. E diz a Bíblia que nós devemos então apregoar liberdade aos cativos. Quem são esses? Nós não vamos lá no complexo do Jericinó soltar os presos, não é essa libertação. Mas há uma libertação espiritual que deve ser exercida, e somente a igreja tem esse poder. Governos humanos não têm esse poder, não há autoridade humana que possa fazer isso. Esse poder foi dado à igreja. A igreja tem o poder de expulsar demônios, de curar enfermos. Há pessoas nesse momento em depressão, em angústia, vivendo tempos horríveis, por isso estão se matando. Ninguém se mata porque quer morrer. As pessoas infelizmente se matam porque não suportam mais o sofrimento. É a única coisa que podemos entender. Se matam porque pensam que a dor de viver é menor do que a dor da morte. E a igreja tem essa missão. É por isso que evangelizamos, é por isso que falamos de missões, e é por isso que estamos aqui. Porque temos a missão, recebemos o Evangelho, os apóstolos instruíram, os diáconos, e o Evangelho veio sendo transmitido de um para o outro, e hoje estamos aqui 2000 anos depois, falando desse mesmo Evangelho, o Evangelho poderoso de Jesus, que liberta pessoas, que transforma vidas, que cura os enfermos. Isso foi dado à igreja, mas nós não podemos fazer nada sem a presença do Espírito Santo. Eu me lembro uma vez que eu fui fazer um atendimento e no meio daquele atendimento a senhora, em tese, ela tinha enlouquecido e aquela mulher estava aparentemente louca e nós fomos fazer o atendimento para levá-la para aquele hospital psiquiátrico que fica ali no Meia. Qual é o nome daquele hospital psiquiátrico ali do Meia? É Meia, sei lá, Engenho de Dentro, que sai da linha amarela ali, e nós já estávamos com tudo preparado para colocá-la na viatura e levarmos para lá, mas o Espírito Santo que estava naquele lugar me mostrava claramente que aquela mulher não era louca, até porque eu estava acostumado com maluco, eu conheço maluco. Esses dias um me parou na rua e falou assim para mim: o senhor pode pagar ali e comprar uma quentinha para mim? Aí eu olhei para ele e falei: posso? Ele: não, porque eu sou paciente psiquiátrico. Eu olhei e falei, pensei, é mesmo, não está mentindo não. Aí fui lá com ele, enquanto eu estava no caixa ele não parava de se mexer, se sacudindo o tempo todo. Eu falei: é verdade. Aí perguntei: qual remédio que o senhor está tomando? Ele falou lá os remédios. Eu falei: é, realmente. Ele: não, porque eu vou receber o benefício, mas só sai dia tal, e a gente está com dificuldade aqui. Eu falei: então tá bom. Então a gente sabe como se comporta o paciente psiquiátrico. Deixa ela, Patrícia, ela tem direito de fazer bagunça, ela tem crédito. E então, eu voltando agora ao episódio, eu percebi que aquela senhora não era paciente psiquiátrica. E então eu disse, antes de nós sairmos, eu falei: tudo bem, vamos levá-la, mas antes disso vamos orar por ela. E aí todo mundo olhou para minha cara assim: vamos orar por ela? Eu falei: é, vamos orar por ela. Aí eu fui lá, quando eu fui orar pela mulher, ela fez, caiu no chão, rodou para um lado, rodou para o outro. Aí eu aproveitei para pregar o Evangelho. Eu falei: aí as filhas vieram. Aí eu não gosto de fazer entrevista com um demônio não, mas naquele dia eu fiz, que era para evangelizar. Eu falei: ô loucura, qual é teu nome aí? Aí ele falou o nome dele. Eu falei: olha o nome da loucura da mãe de vocês. Então vamos orar agora. E nós oramos e aquele espírito saiu. E na hora
A mãe e a filha se abraçou e começaram a chorar, e a mãe falou, me perdoa, filha, e a filha, me perdoa, mãe, ou todo mundo começou a chorar. Eu saí logo, senão eu ia chorar também, já não podia pagar esse 1.000, e aí na hora acabou tudo, eu falei, e agora? Não, tá todo mundo bem. E aí nós voltamos pro quartel, e aí ficou todo mundo olhando pra minha cara assim na viatura, acho que ia pensar, toda vez que for o maluco, vamos levar esse cara, só assim a gente não vai perder tempo lá, entendeu? Para deixar lá o maluco. Mas o que é isso? Não é o Tarcísio, coitado do Tarcísio, pecador, cheio de pecados, mas é o poder do Espírito Santo que habita em nós, apesar dos nossos pecados. Apesar dos nossos pecados, o Espírito Santo se move em nós. Amém? Levante a sua mão e diga, o Espírito Santo se move em mim. Então nós entendemos, estamos terminando, que a igreja não cumprirá o seu propósito sem a presença do Espírito Santo. Nós entendemos que nós não vamos prosperar em nossos projetos, em nossos sonhos, sem a presença do Espírito Santo, porque por Ele e para Ele são todas as coisas. E no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, faz um alerta, e aqui nós encerramos. Efésios, capítulo 4, versículo 30, diz assim, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Chegará um dia, o dia da redenção, o dia da salvação. Nós fomos selados com o Espírito Santo, nós fomos marcados com o Espírito Santo, nós fomos lacrados com o Espírito Santo, temos o selo do Espírito Santo, e existe um alerta, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. As coisas não vão bem quando o Espírito Santo não está feliz. Seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. As pessoas podem estar com ódio de você, as pessoas podem não gostar de você. Agora o mais importante é que o Espírito Santo goste de você, e o Espírito Santo gosta de você, o Espírito Santo está em você. Você não pode aborrecer o Espírito Santo, nós não podemos aborrecer o Espírito Santo. Não entristeçais o Espírito Santo. É por isso que nós oramos aqui durante 40 dias e pedimos a Deus que nós fôssemos agradáveis ao Espírito Santo, que o Espírito de Deus se alegrasse. Nós queremos para nossa esposa, o nosso filho, o nosso amigo, agradamos com um presente, agradamos com um abraço. E por que não agradar a Deus? E por que não agradar o Espírito Santo? Eu preciso estar bem com o Espírito Santo. A igreja precisa estar bem com o Espírito Santo. Amém? Levante mais uma vez a sua mão e diga assim, Espírito Santo, eu quero estar bem com o Senhor. Amém? Nós queremos estar bem com o Espírito Santo. Estando bem com o Espírito Santo, estando em comunhão com o Espírito Santo, tudo irá bem. A igreja vai crescer, a igreja vai cumprir os seus propósitos, a igreja vai evangelizar, a igreja vai ganhar almas, a igreja vai ganhar nações. Em nome de Jesus, nós vamos crescer espiritualmente, materialmente, vamos prosperar em todos os aspectos de nossas vidas, porque o Espírito Santo está em nós. Eu quero dizer para vocês, sem o Espírito Santo, pode desistir, não há sucesso. Mas com o Espírito Santo, e Ele está em nós, o sucesso é garantido. Agindo Deus, quem impedirá? Amém? Vamos aplaudir o Senhor, vamos aplaudir aquele que opera tudo em todos. Oh, glórias a Ti, Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Amém? O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre.